a emoção da primeira experiência, a disciplina do pensamento cristão. Meu canal. O segundo item que ele destaca é o amor em ascendência. Diz ele: uma igreja que cresce é aquela que aumenta sua capacidade de serviço. Alguém pode começar servindo a seus semelhantes pelo sentimento do dever que a fé cristã lhe impõe, mas crescerá servindo sempre, porque essa passa a ser a sua maior alegria. Ou seja, aquilo que a princípio era um dever do cristianismo, com o exercício acaba sendo alguma coisa que resulta na sua maior alegria. A vida de serviço reserva a grande descoberta de que a generosidade e felicidade caminham sempre de mãos dadas. E o terceiro item que Barclay destaca é a constância que resiste. Paulo usou uma palavra magnífica, diz ele, que se traduz por paciência, porém não quer dizer a habilidade de alguém suportar passivamente o que acontece. O termo tem o sentido de constância viril na adversidade e descreve o coração que não somente se mantém firme em circunstâncias difíceis, mas que as conquista, que as vencem. Aceita os golpes da vida, mas ao aceitá-los, transforma-os em degraus para novas realizações. Esse é o tipo de constância que persiste, ou constância que permanece. O estímulo da promessa, Barclay vê nesses três itens que ele alinhavou, três aspectos de uma igreja saudável, de uma igreja forte espiritualmente. Ela cresce especialmente nesses três aspectos: no amor, no serviço e na perseverança, ou na constância que resiste. Vamos agora a mais alguns detalhes relacionados ao primeiro item, estímulo, ao segundo item, melhor dizendo, o estímulo da promessa, versos 5 a 10. Paulo se esforçou nesses versos, Paulo se esforçou para fazer com que os cristãos tessalonicenses entendessem que, por mais difíceis que fossem as circunstâncias que estavam vivendo, tinham um futuro certo e glorioso. Na verdade, o sofrimento pelo qual estavam passando, segundo ele, eram provas ou um sinal evidente de que Deus é justo e por isso realizaria o que havia planejado para eles. Ora, naquele contexto de perspectiva da volta iminente de Jesus, era mais que natural que quando Paulo corrigisse essa má interpretação, dizendo que embora a volta de Jesus fosse um fato real, não era iminente, naturalmente essa compreensão agora de que Jesus não voltaria naqueles dias poderia arrefecer os ânimos, arrefecer a esperança, arrefecer a perseverança deles, e eles tornar-se-iam desanimados. Isso me fez lembrar a experiência que o movimento do Advento, que tornou-se a Igreja Adventista posteriormente, sofreu em 1844, com aquela mensagem que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Houve um reavivamento extraordinário, mas quando passou a data e Jesus não voltou, houve uma espécie de um arrefecimento da esperança. Houve, por assim dizer, uma apostasia generalizada naquele movimento. Então Paulo apressa na sua segunda carta em corrigir a má interpretação, para que não pudesse gerar esse tipo de consequência no coração daqueles novos conversos. Ele queria mostrar que, como os cristãos, argumentava ele, deviam viver em função da eternidade e não apenas em função do presente. Afinal, o cristão vive pela fé, exortava Paulo, e não pelas aparências ou pelas circunstâncias que o cercam. Conta-se a história de dois agricultores, um cristão, outro ateu. Quando chegou ao tempo da colheita, o ateu zombou do cristão dizendo: pensei que valia a pena crer em Deus. Claro que vale, disse o cristão. Disse-lhe então o ateu: sua família não é mais saudável que a minha?
e nem você colheu mais da sua lavoura do que eu. Ao que respondeu o cristão: mas nem sempre a minha colheita é aqui na terra. Embora no presente tudo pareça igual, o que acontecerá ao incrédulo ou ao ateu no futuro? No presente pode colher igual, a família pode ter a mesma saúde, mas o que lhes acontecerá no futuro? Eu alinhavei aqui 3 exemplos do que poderá acontecer aos ateus no futuro. Faraó, lá do Egito, tentou afogar os meninos hebreus. Não obstante a isso, mais tarde ele e seu exército morreram afogados no Mar Vermelho. Amã tramou a exterminação do povo judeu, mas no fim ele e sua família foi quem foram exterminados. Os conselheiros do rei Dario o obrigaram a lançar Daniel na cova dos leões, mas eles é quem foram devorados por aqueles caninos ferozes. Isso apenas para mostrar o que de fato acontece com aqueles que não colocam a sua confiança em Deus. Isso apenas para mostrar o que acontece aos incrédulos. No momento, tudo pode ser igual, mas no futuro, algumas coisas poderão acontecer diferentes. E Paulo finaliza as suas considerações, especialmente nesses 12 primeiros versos estudados, tentando estimulá-lo. Paulo já havia estimulado através do louvor, já havia estimulado através da promessa, e agora Paulo pretende estimulá-los através do viver deles, da oração. E Paulo ora por 3 aspectos da vida dos cristãos de Tessalônica. Primeiro, por sua dignidade, o verso 11, a primeira parte. No verso 5, Paulo havia expressado o desejo de que fossem dignos do reino quando entrassem na glória do futuro. Mas agora no verso 11 ele enfatiza a situação presente deles. Deus os chamou em graça e em amor, e Paulo desejava que vivessem à altura desse chamado. Por isso ele diz: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Verso 11, a primeira parte. Segundo o aspecto da vida deles pelo qual Paulo orou, pelo seu modo de viver, Paulo pede, na segunda parte do verso 11, que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. O caráter do cristão, nesse ensinamento de Paulo, deve manifestar-se em conduta. Contudo, eles e nós devemos saber que nem a obediência e nem o serviço são o resultado do talento ou de esforços humanos, mas sim do poder de Deus, que realiza quando nós nele cremos e nele depositamos toda a nossa confiança. E finalmente Paulo ora pelo seu testemunho, ou seja, pelo testemunho dos cristãos de Tessalônica. Era desejo de Paulo que Cristo fosse glorificado na vida dos crentes tessalonicenses, e não somente no futuro, quando Jesus voltar, mas já no tempo presente. E isso só seria possível mediante o testemunho, ou melhor, um bom testemunho deles. E eu pergunto: espera Deus menos de mim, menos de você do que isso? Portanto, Paulo tinha 3 preocupações com os seus novos conversos de Tessalônica. Primeiro, que fossem dignos. Segundo, que pudessem ter uma vida que testemunhasse favoravelmente ao evangelho que eles haviam aceito e à vocação que eles haviam também aceitado. E ele ora também pelo seu testemunho, para que através da vida deles o Senhor Jesus já fosse glorificado no tempo presente. E João, ele traz-nos uma lição, ou um conselho, ou uma orientação muito própria.
para aqueles que querem realmente glorificar a Jesus, glorificar a Deus já no tempo presente. E esse conselho está em João capítulo 15, versículo 8, que diz assim, 18, que diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então, quando Paulo orou para que os tessalonicenses glorificassem a Deus já no tempo presente, em outras palavras, ele estava orando para que o testemunho deles redundassem em muitos frutos para o reino de Deus, já que, de acordo com o evangelho que Paulo pregava, a única maneira mediante a qual o cristão pode e deve glorificar a Deus é produzindo na sua vida frutos que honram e glorificam o nome do Senhor. E esse fruto nada mais é do que novas pessoas convertidas, novas pessoas agregadas àqueles que se preparam para o reino de Deus, para glorificá-lo então agora, quando ele voltar, mediante a posse da salvação. Para o cristão, Paulo queria que os tessalonicenses entendessem, e nós também, que para o cristão que vive de acordo com a dignidade que ele precisa, que tem um testemunho à altura e que tem uma perseverança que o mantém firme, Paulo queria fazê-los ver que para o cristão que vive dessa forma, o melhor ainda está por vir. Porque ele diz assim em Romanos 5, verso 18: porque para mim, disse Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então todos aqueles que no tempo presente já procuram por sua vida, por sua conduta, glorificar a Deus, tem como perspectiva futura uma glória que ainda nós sequer conseguimos compreender. Como Paulo diz, tenho por certo que os sofrimentos que enfrentamos agora ao testemunhar, ao viver o cristianismo autêntico no tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então Paulo tenta passar esse tipo de mensagem aos nossos irmãos lá de Tessalônica, em função do mal entendido que havia causado a sua primeira epístola, e alguns sugerem que até uma terceira epístola que circulou por Tessalônica, não de autoria de Paulo, mas os seus autores diziam ser de autoria de Paulo, havia ainda reforçado mais essa ideia de que Jesus voltaria naqueles dias. E a partir do capítulo 2, que é a lição da próxima semana, nós vamos entender que Paulo está dizendo que a volta de Jesus é certa, mas não acontece hoje, não aconteceria nos dias em que eles estavam vivendo. E eu creio que essa mensagem nós devemos assimilar para os nossos dias. Hoje, ainda conversava com um dos nossos colegas pastores essa semana, e há muitos pregadores por aí que estão marcando a volta de Jesus para dezembro deste ano. Jesus vai voltar em dezembro deste ano. Eu imagino as pessoas que abraçam esse tipo de mensagem. Quando chegar o dia, isso não acontecer, a tendência é a fé ser arrefecida, é a esperança ser diminuída. E Paulo, prevendo uma situação semelhante, ele apressa em escrever a sua segunda epístola para corrigir esse mal entendido e manter aqueles irmãos firmes na certeza de que a volta de Jesus, ainda que não fosse iminente, era algo líquido e certo que haveria de acontecer no tempo determinado. Que Deus abençoe-nos a todos e nos mantenha firmes nesse propósito, que a volta de Jesus, ainda que não seja hoje ou amanhã, ela é tão certa quanto o dia de hoje que nós estamos vivendo, e que isso alimente a minha fé, a minha esperança e, acima de tudo, a minha perseverança nos caminhos do Senhor. É isso que eu desejo para mim e para todos nós que aqui estamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.